Pessoal, esse aqui é o nosso segundo vídeo de comentários de questões ligadas à LDB. Como nós dissemos no vídeo anterior, esse vídeo ele é direcionado principalmente para aquelas pessoas que já fizeram o curso LDB comentada. Se você ainda não fez, clica aqui no card que você vai ser direcionado a essa playlist, poderá assistir todos, depois você volta e faz a questão conosco. Nesse vídeo nós vamos trabalhar 15 questões sobre a LDB. O link para as 15 questões está aqui na descrição. Se você quiser fazer as 25 questões que está lá no site, fica a seu critério. O gabarito está no final. Mas nós vamos discutir as 15 primeiras. Sem mais delongas, vamos prosseguir. Questão 1. Essa questão ela foi aplicada em 2012. Em relação à obrigatoriedade do ensino no Brasil, é correto afirmar que o ensino fundamental é obrigatório e gratuito na escola pública, com duração de... Então, o ensino fundamental na escola pública ele vai ter duração de quanto tempo? Evidentemente que a resposta correta é a letra B de bola, 9 anos. É o caput do artigo 32. Questão muito tranquila, muito fácil, vale a pena voltar e ler o 32, que trata do ensino fundamental. Questão 2, da mesma organizadora, em 2012 também. Sobre as competências dos estados e municípios em relação à educação prevista na LDB, analise as preposições abaixo. Então aqui nós vamos ter que analisar alguns itens. Item 1. Cabe aos municípios oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Essa é a redação do artigo 11, inciso 5. Perfeito, nada equivocado. 2. Aos estados é conferida a responsabilidade de assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que demandarem. Ou seja, todos aqueles que demandarem o ensino médio, o Estado vai ser obrigado a oferecer, mas o Estado também cabe assegurar o ensino fundamental. Essa redação ela é dada lá no artigo 10, inciso 6. Volte e faça uma leitura do artigo 10, que ele também é muito importante. Como todos, né? Mas esses artigos são mais cobrados nas provas de concurso. Item 3. O Distrito Federal deve assumir as competências referentes aos estados e aos municípios. Essa é a redação do artigo 10, parágrafo único. O Distrito Federal é um ente diferente dos demais estados brasileiros. Ele tem tanto função de estado quanto de município. Então a opção que nós devemos marcar é a letra B de bola, uma vez que a 1, 2 e 3 estão corretas. Questão 3. Sobre as obrigações dos estabelecimentos de ensino prevista na LDB, é incorreto afirmar. Aqui eu sempre marco essas palavras que alteram o que eu tenho que fazer. Normalmente nós não marcamos a opção correta, aqui eu tenho que marcar a opção incorreta, né? Acerca das obrigações dos estabelecimentos de ensino. Eu marco bem e até escrevo aí ao lado o que eu tenho que fazer. Fica a critério de cada um, eu acho que só uma dica aí que é válida. Uma vez que você vai fazer uma prova, em muitos casos fica nervosa, fica nervoso e pode confundir coisa boba, né? Letra A. Cada estabelecimento de ensino deve elaborar e executar a sua proposta pedagógica, respeitando as normas comuns. Essa é uma incumbência, ela tem que ser feita. O artigo 12 ela diz isso claramente, corretíssima. B. Os estabelecimentos de ensino devem promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Isso também é básico. Se o aluno ele está com um rendimento abaixo, ele deve ter uma estratégia do estabelecimento de ensino para que ele possa recuperar a nota e o conhecimento. Nós sabemos que em muitos casos fica só na nota, né? Mas a lei diz de uma maneira geral. Letra C. Os recursos financeiros, humanos e materiais não podem ser administrados pelos estabelecimentos de ensino. O inciso 2 do artigo 12 vai dizer a seguinte redação: os recursos financeiros, humanos e materiais podem ser administrados. A pessoa que fez essa questão, ela colocou um não, para ver se você está atento, se você recorda o que diz a lei e principalmente a lógica da lei. A lógica da lei é dar uma certa autonomia aos estabelecimentos de ensino. Então, se você marca que não é possível, você está dizendo que ela não tem autonomia, tá? Letra D.
O cumprimento dos dias letivos e as horas-aula estabelecidas devem ser asseguradas pelos estabelecimentos de ensino. Isso também é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino descritas no artigo 12. É uma obrigação zelar pelo cumprimento das horas-aula. É uma obrigação. Então, quando o seu diretor permite que vocês façam uma festa durante o horário de aula, uma festa ali particular para os professores, sem a participação, sem um apelo pedagógico, sem a participação dos alunos, ele está cometendo um crime. Ele está indo contra aquilo que determina a LDB. E vocês também. Então tomemos cuidado, é nossa obrigação zelar pelas horas-aula do nosso educando, uma vez que nós estamos em um estabelecimento de ensino. A articulação entre família e escola é de competência dos estabelecimentos de ensino. Isso é muito claro e óbvio. Quem está ali junto ao pai, a família, a comunidade é a escola, não é a União, não é o Estado, não é o município. Quem está com esse trato ali diário é a escola. Então quem tem que fazer essa ligação, essa articulação, é o estabelecimento de ensino. Então essa também está correta. A que nós devemos marcar é a letra C, uma vez que ela está incorreta. Questão 4. Analise as preposições abaixo referentes à gestão democrática da escola no Brasil. Então aqui eu vou falar sobre gestão democrática, eu vou me referir ao artigo 14 da LDB. Item 1. Um dos princípios de gestão democrática da educação básica previstos na LDB é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Esse é o inciso 1 do artigo 14. Perfeito. Ter uma gestão democrática é permitir que o profissional da educação, o professor, ele participe da elaboração do plano pedagógico da escola, uma vez que vai ser ele que vai executá-lo. Isso é democrático. 2. A LDB assegura o direito de participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, o conselho escolar ele tem que ter a participação tanto da comunidade escolar quanto da comunidade local. É a redação do inciso 2 do artigo 14. Então, essa também está correta. Item 3. De acordo com a LDB, todos os diretores de escolas da educação básica devem ser indicados pelo secretário da educação do município ou do estado. Esse aqui seria o sonho de todos os gestores, uma vez que o diretor ele tem um papel muito importante junto aos professores. Se fossem indicados pela secretaria municipal ou estadual, isso facilitaria muito, né? Impediria greves e a gente acabaria realizando ali o que a secretária quer. Mas não é assim. Isso está incorreto. Não há na LDB a determinação do processo de escolha dos diretores. É dito que deve ser um processo democrático, uma vez que isso também é um princípio, né, da administração pública. Ser legal, moral, impessoal. Nós sabemos que muitos secretários municipais de educação desconhecem os princípios da administração pública, mas paciência, né? Isso é o que diz a lei. Vamos lá. A resposta que nós deveríamos marcar é a letra C, C de casa. Nessa questão e na questão 2, você poderia ir por eliminação. Faz o primeiro item, elimina as opções, faz o segundo item, elimina as opções. Eu não faço aqui porque nós estamos estudando juntos. O ideal é que nós façamos os comentários de todos os itens para que você se intere dos motivos daquela resposta. Questão 5, também da mesma organizadora e do mesmo ano. Sobre a estrutura e organização do ensino médio prevista na LDB, analise as proposições abaixo. Vamos tomar cuidado quando a gente estiver estudando para concursos públicos, com questões. Essas questões já haviam sido indicadas por mim em vídeos anteriores, por isso estou fazendo esse vídeo, né, de comentários, principalmente por causa desta questão específica. Essa questão, ela é de 2012, antes da reforma do ensino médio. Então tomemos cuidado. Vamos lá.
Item 1. O ensino médio é a etapa final da educação básica e possui duração mínima de 3 anos. Perfeito caput do artigo 35, sem erro algum, inclusive para os dias de hoje. Inciso 2. O ensino de pelo menos 2 línguas estrangeiras modernas é exigido de forma obrigatória no ensino médio. Isso está equivocado tanto antes quanto agora. Antes, você poderia optar pela língua estrangeira, mas uma era obrigatória e não 2. Agora, o ensino do inglês é obrigatório. O espanhol pode ser oferecido de forma facultativa, então vai haver 2 línguas estrangeiras, mas o espanhol vai ser facultativo, não obrigatório, como diz aqui a lei. Então essa opção está incorreta. Filosofia e a sociologia são disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Essa resposta, antes da reforma, estaria correta. Mas com a reforma, ela está incorreta. Uma vez que filosofia e sociologia são disciplinas que são de oferecimento e matrícula obrigatória, mas não em todo o ensino médio, uma vez que não temos mais essa obrigatoriedade, excluindo português e matemática, que continuam obrigatórios em todos os anos. Mas as outras disciplinas, geografia, biologia, história, não são obrigatórios em todos os anos mais, inclusive sociologia e filosofia. Se você ainda está com dúvidas sobre as alterações realizadas pelo governo Temer no ensino médio, eu vou deixar aqui no izinho o link para o nosso vídeo sobre o ensino médio. Se você viu o vídeo e continua com dúvidas, deixe aqui no comentário. Se tiver aí um número grande de pessoas com dúvidas, eu faço um novo vídeo de forma mais didática, mais pausada, tentando pontuar ali as diferenças que realmente aconteceram no ensino médio, tá bom? Vamos lá. Então a opção que nós vamos marcar, segundo a lei anterior, antes da reforma, seria a letra B. Mas no caso, com a reforma, que é o que nos interessa aqui, nós temos apenas o item 1 como correto, não temos resposta. Se essa prova fosse aplicada hoje, essa questão seria anulada. Questão 6. Mesma organizadora, mesmo ano também. Em relação à estrutura curricular da educação básica no Brasil, proposta pela LDB, bem como pelo Plano Nacional de Educação, as alternativas abaixo estão corretas, exceto. Então, todas estão corretas, exceto uma. Então, eu escrevo lá do lado. Todas estão corretas, menos uma. Achará errada. Eu escrevo algo assim. Facilita. O paradigma curricular nacional deve valorizar a perspectiva da interdisciplinaridade. Correto. B. Os projetos pedagógicos das instituições públicas de educação básica no Brasil devem ser elaboradas com base nos parâmetros curriculares nacionais e nas diretrizes curriculares nacionais, considerando-se cada nível de ensino. Muito bem, perfeito. Todo plano deve sim observar temas transversais como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo, dentre outros, devem ser incluídos nos currículos e propostas pedagógicas de cada nível da educação básica. Em todo o território brasileiro, essa redação está em consonância com a LDB e, portanto, ela está correta. O ensino religioso é obrigatório em todos os níveis da educação básica. O ensino religioso ele não é obrigatório em nenhum nível da educação básica. O oferecimento é obrigatório, mas a matrícula é facultativa. Então, esse aí está errado, é o artigo 33. Volte e faça uma leitura que esse é muito importante. Letra E. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma de regulamento. Então, a opção que nós vamos marcar é a letra D de dado. Prova da Consulplan em 2010, Prefeitura de Congonhas, em Minas Gerais. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a LDB, entendida como a orientação legal para a construção das diretrizes curriculares nacionais pela advindas, no seu artigo 26, incisos, afirma. Aí nós vamos aqui analisar esses itens. Nós podemos ir por eliminação, lembrando. Os currículos dos ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada,
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Essa é a redação do caput com algumas palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, sem alteração de sentido. Item 2. Os currículos do ensino fundamental e médio devem abranger facultativamente o estudo da língua portuguesa, da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política. Nós temos aqui um problema que está na palavra facultativamente, não existe essa palavra no parágrafo 1º do artigo 26, na verdade, é obrigatoriamente. Terceiro, na parte diversificada do currículo, será obrigatório, a partir do 7º ano, o estudo de uma língua estrangeira, preferencialmente a língua inglesa. Nós temos vários problemas, parte diversificada, 7º ano, né? Então essa opção ela está incorreta. Item 4. A educação física é componente curricular obrigatório da educação básica, incluindo os cursos noturnos, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar. A educação física ela é um componente, sim, da educação básica, mas ela não é obrigatória, principalmente nos cursos noturnos. E não só para os cursos noturnos, mas para qualquer pessoa que labore por mais de 6 horas, que esteja prestando serviço militar e que tenha filhos, além dos assegurados em uma lei específica. Então tomemos cuidado, essa opção está incorreta, tá? Nós temos que marcar a letra D. Eu sei que no gabarito do site que nós tiramos essas questões diz letra A, mas ele está errado. Tomemos cuidado. Quando você for fazer uma questão que está disponível na internet, em muitos casos pode haver erros. Uma vez que quem pega essas questões normalmente no certame e pega as questões após recursos. Ele pega aquele gabarito inicial. Então as questões que sofreram recursos normalmente não estão contempladas nesses sites. Então vale a pena tomar um pouco de cuidado e confiar no seu estudo. Questão 8. Da Consulplan também. A lei 11.274 de 2006, em seu artigo 4º, altera a redação da Lei 93/94 de 1996, a atual LDB. No parágrafo 2º e inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 87, onde se institui a década da educação. As alternativas a seguir estão em consonância com o artigo 87, exceto. Então aqui nós temos um caso claro de questão muito antiga. A letra A ela foi revogada em 2013. A letra B, que é a resposta do gabarito oficial, ela tem uma nova redação em 2006, que já foi cobrada. Então é essa que você deveria marcar. A letra C, ela foi revogada. A letra D, ela tem uma redação mudada em 96 também, então poderia, ser cobrado nessa questão. E a letra E é o inciso 2º. Nós não vamos fazer a leitura de todos, vamos fazer só a leitura aqui que está correta, que diz: cada município e supletivamente o Estado e a União deverá matricular todos os educandos a partir de 4 anos de idade para o ingresso na educação básica, que é a resposta correta. E vamos ler também a letra E: promover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados, que são as duas opções ainda válidas, que têm relevância para o seu estudo. Não adianta a gente ler algo que não vai cair na prova. Não adianta eu encher a cabeça de vocês com coisas irrelevantes. O que importa é você passar. E para que você passe, você tem que saber a lei atual. A lei que vai ser cobrada no seu edital, que com certeza será a LDB mais atual. Então nós nem iremos passar por essas questões. Fiz questão de trazer esse estudo para dizer a vocês: tomem cuidado com questões antigas. Não faça questões antigas sem consultar a lei. Faz a questão, tenta responder, errou, acertou, vai na lei e olha se aqueles artigos sofreram alteração. Se eles sofreram alteração, você refaz a leitura, bola para frente. Um conselho: se possível, tente fugir de questões antigas. Eu sei que está difícil, que nos últimos anos nós não temos um grande volume de provas, então nós temos um pequeno volume de questões para estudar. Nós acabamos voltando a 2010, 11, 9, 8, que choveu concurso público. Eu sei que está difícil, mas
tente. Se não for possível, faça sua prova com a lei ao lado, consultando. Questão 9. O conselho escolar é um dos vários mecanismos que possibilitam a gestão democrática da escola e sua implantação está prevista na lei atual de diretrizes básicas da educação. Acerca disso, está incorreto afirmar que. Então aqui nós vamos buscar a opção incorreta, todas estão corretas. Menos uma. Letra A. Possui atribuição deliberativa nos casos de sua competência e aconselhar os gestores no que julgar necessário, sobre ações a empreender e os meios a utilizar para o alcance dos fins da escola. Então aqui nós temos um dos objetivos e uma das funções claras do conselho escolar, que é deliberar sobre algumas questões, como aquisição de materiais, punição para determinados alunos. Então tem aí toda uma incumbência, né, deliberativa, o conselho escolar, e também aconselhar os gestores sobre determinações, sobre a vida, né, do dia a dia da escola. Essas são incumbências do conselho escolar. Letra B. Então essa está correta, nós não vamos marcar, uma vez que nós queremos a errada. Por isso que é bom escrever ao lado para que você não se perca. A LDB, com esta decisão, possibilitou respeitar a autonomia pedagógica administrativa e a condução da aplicabilidade dos recursos financeiros que chegam à escola, obedecendo às normas gerais de direito financeiro. Aqui está perfeito, em consonância com o artigo 14 que fala sobre autonomia, certinho. O conselho escolar ele permite que haja ali uma tomada de decisão a respeito de recursos financeiros, opção correta. Letra C. Constitui a expressão da escola, sendo um instrumento de tomada de decisões, atendendo às diferentes expectativas da comunidade, deliberando e construindo uma gestão democrática conforme o PPP. Perfeito, certinho, realmente constitui ali uma expressão da escola, é um instrumento de tomada de decisão, atende à expectativa da comunidade escolar e ainda faz parte da gestão democrática, a constituição dos conselhos escolares. Perfeito. Letra D. O conselho escolar é um instrumento de tradução dos anseios de toda a comunidade escolar. Portanto, ocorre a legitimação da voz da direção. Então, aqui nós temos um problema conceitual. O conselho escolar, ele sim é um instrumento que traduz o interesse, o desejo da comunidade escolar, mas ele não legitima a direção. Então nós temos um problema, a letra que você deveria marcar é a letra D de dado. É uma instância formada pelos diversos segmentos da comunidade escolar, professores, funcionários, pais, enfim, os membros que direta ou indiretamente estão ligados ao processo educacional perfeito são essas pessoas que fazem parte do conselho escolar. Questão 10. A educação no Brasil orienta-se pelas leis de diretrizes básicas, LDB, que podem ser consideradas um planejamento para um amplo intervalo de tempo. As diretrizes fornecidas pela supracitada lei, quanto aos objetivos educacionais, dão uma dimensão muito mais ampla à educação do que a simplesmente transmissão de conhecimentos. Acerca disso, o planejamento educacional necessita. Então aqui nós vamos falar especificamente sobre o planejamento educacional. Item 1. Considerar a educação integral do educando, pois o homem é desenvolvido simultaneamente no plano físico e intelectual, com consciência clara de suas possibilidades e limitações. É uma necessidade, apesar dessa redação, ela a princípio ser um pouco estranha aos nossos ouvidos, ela realmente é uma necessidade, que você tenha ali uma educação integral do educando, né? O final é um pouco estranho, mas é correto. Reconhecer que o homem é munido de uma cultura e que o não fornecimento e reconhecimento de outras não o impede de compreender e refletir sobre o mundo. Então aqui nós temos alguns problemas. A primeira leitura parece estar tudo ok, mas tomemos cuidado com essas questões com um português muito rebuscado. Veja, ele vai dizer: reconhecer que o homem é munido de uma cultura e que o não
oferecimento que o não reconhecimento de outras culturas não o impedem de compreender e refletir sobre o mundo. Então eu estou dizendo que se ele não conhece outras culturas, se ele não é oferecido outras experiências culturais, isso não vai impedir de maneira nenhuma que ele possa refletir sobre o mundo. Isso está incorreto. Se ele não experimenta, se ele não conhece outras culturas, isso sim vai impedir que ele reflita sobre o mundo. Então essa opção ela está incorreta. Veja a complexidade dessa questão, né? Tome cuidado com esse português muito difícil. Aí você tem que fazer mais leituras antes de responder. 3. Observar que o homem é independente, mas não isolado, que, conhecendo suas capacidades físicas, intelectuais e emocionais, e possuidor de uma visão crítica da realidade, seja capaz de atuar de forma eficaz e eficiente na realidade. Isso está correto, ele realmente tem que conseguir entender que ele não está isolado, conhecer as capacidades físicas, intelectuais, emocionais, e assim possuir uma visão crítica, ele vai conseguir ter uma visão mais eficaz e eficiente da nossa realidade. Perfeito. 4. Respeitar a individualidade do educando, abrindo espaço para o desenvolvimento das aptidões e da criatividade, por meio de atividades diversificadas e de um atendimento que permita o diálogo, a reflexão e a crítica. Isso também está corretíssimo, não tem equívoco nenhum, muito certo. A letra que nós deveríamos marcar é a letra B. Item 1, 3 e 4 estão corretos, só o 2 incorreto. Aí nós já mudamos de organizadora, é de 2010 também essa prova. De acordo com as leis da Diretrizes e Bases, LDB, a educação escolar compõe-se de... A questão 11, nós temos que encontrar como é a educação escolar. Como o nosso ouvido já está treinado, né, para entender educação básica, tome cuidado. Porque, a princípio, na primeira leitura rápida, eu já pensei na educação básica, já ia marcar lá. E olha a letra A, educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É a primeira, é para você errar. Você confundiu, você não fez a leitura de forma atenciosa, a pessoa que criou a questão já coloca a primeira opção para que você erre. Então tome cuidado aí. Fala educação escolar. Educação escolar ela é disciplinada pelo artigo 21, incisos 1º e 2º, que vai dizer educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E o inciso 2, educação superior. Então nós vamos marcar a letra E. Questão 12. Essa questão 12 ela foi para assistente social. Do que trata o artigo 26A, inserido na Lei Diretriz Base, através da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e alterada pela redação dada pela Lei 11.645, de 2008. Então aqui nós vamos marcar a opção que está mais alinhada ao artigo 26A. Que danado de artigo 26A é esse? É um danado de um artigo que você tem que decorar, inclusive número e a redação. É o artigo que institui a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena no estudo da história. Ou seja, o estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena. O artigo 26A, ele determina isso, ele tem que ser decorado. Não só o 26A, mas como o 79B, que também cai só assim, só o número dele, né? O 79B determina o estudo do Dia da Consciência Negra nas escolas. Isso é só um adendo, né, para essa questão. O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, nada a ver com o estudo da história afro-brasileira e indígena. Estabelecimento do ensino fundamental e do ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, redação do 26A. C. Será objeto permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada? Nada a ver. Letra D. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos? Nada a ver. Letra E. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
Necessidades e interesses dos alunos da zona rural, também nada a ver. Resposta que nós deveríamos marcar é a letra B de bola. Decoremos o artigo 26A e o 79B. Questão 13. A Lei de Diretrizes Básicas, LDB, em seu artigo 39, diz que a educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Diante desse objetivo, como é desenvolvida e articulada esta educação? Como é desenvolvida e articulada? Tomemos cuidado com o que está sendo pedido. Muitas vezes nós esquecemos. Letra A. Com o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para o prosseguimento ou conclusão de estudos. Esse é o artigo 41. Vamos para B. Com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Esse é o artigo 40. C. Com incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão de cultura, e deste modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Não tem nada a ver com a possibilidade de desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, né? Nesse caso aí, no mundo do trabalho para a educação profissional. Isso está relacionado com a educação superior. Tomemos cuidado. D. O desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Esse é o artigo 43, inciso 5. Específico da educação superior, nada a ver com a educação profissional. Essa questão é muito maldosa. Letra E. Com a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capazes de adaptar com flexibilidade as novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Esse é o artigo 35. É um dos objetivos do ensino médio e não da educação profissional. Tomemos cuidado. Então, nós eliminamos a letra E, a letra D e a letra C. Ficamos, então, com dúvida na letra A e na letra B. Vamos ler de novo a letra A. Como é desenvolvida e articulada a educação profissional? Com o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para o prosseguimento ou a conclusão de estudos. Isso, reconhecimento do conhecimento adquirido na educação profissional ou no trabalho, que passou por uma avaliação e foi certificado, isso é uma forma de articular e desenvolver a educação profissional com o mundo do trabalho? Não está claro que é. Não está claro que é. Não deixa de ser, mas não está claro que é. Vamos ler a B. Para articular e desenvolver a educação profissional com o mundo do trabalho, com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Nós vamos articular a educação profissional e vamos desenvolver a educação profissional com o ensino regular por meio de diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Essa é a opção correta, porque veja, a educação profissional ela tem que ser articulada com outra coisa. Para ela é uma forma de educação. Ela vai ser articulada com conhecimento, com desejo, com tudo? Vai, mas no sentido da educação ela só pode ser articulada com outra educação, com outro nível, com outra modalidade. Então,
A única opção que fala aqui de níveis e modalidades, fala sobre educação especificamente da forma que nós a entendemos aqui na LDB, é a opção B, que fala com o ensino regular. Tá? Então essa é a opção correta. Essa opção, a letra B, ela é a redação do artigo 40. Só que o autor dessa questão ele foi muito maldoso, porque ele só pegou o finalzinho dela. O início começa assim: a educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. É a letra da lei que fala sobre desenvolvimento e articulação com o ensino regular. Então essa opção, essa questão, a correta é a letra B de bola. Questão mais difícil dessa série que nós estamos fazendo, né, que demanda aí uma análise um pouco mais profunda e um conhecimento profundo da questão. Se você acertou, deixe aí nos comentários. Se você errou, também deixe nos comentários. Vamos fazer dos comentários aí um ambiente para a gente discutir e conversar. Se você ainda ficou com dúvida, mande nos comentários que eu vou tentar explicar de outra forma, tá bom? Já nos alongamos demais na questão 13, vamos para 14. Também de assistente social, também de 2010. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais, segundo a LDB, 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Isso é um princípio básico. Vamos alterar tudo para que ele possa ser integrado ali ao ensino regular. Esse é o inciso 1º do artigo 59, que diz o artigo 59 sobre educação especial. Não só 59, como 58 e 60 também. 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de sua deficiência e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Essa é a redação do artigo 59, inciso 2. Se o aluno ele não tem como concluir o ensino fundamental por uma peculiaridade qualquer ali da sua deficiência, o ensino fundamental para ele vai terminar antes. E ele vai ter a formação, vai ter o certificado, o histórico escolar, atestando que ele concluiu o ensino fundamental. Eu nunca vi isso ocorrer, para ser sincero, em toda a minha vida profissional. Mas a lei ampara essa decisão. E também pode ser adiantado para os superdotados. Se você viu isso ocorrer alguma vez, deixe aí nos comentários para a gente. 3. Os professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos em classes comuns. Essa é a redação do artigo 59, inciso 3º, perfeito. 4. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive em condições adequadas para os que não revelarem capacidades de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentem uma habilidade superior em área artística, intelectual ou psicomotora. Aqui é a redação do artigo 59, inciso 4º. Uma coincidência aí, né? Mas o inciso 4º, ele vai dizer exatamente isso, que aquelas pessoas que não conseguem competir no mundo do trabalho competitivo, vai criar ali uma estratégia para que eles sejam incluídos. Hoje nós temos aí vários programas para a inserção de pessoas com deficiências no ambiente de trabalho. Se eu não me engano, empresas com um número X de funcionários, elas são obrigadas por lei a ter determinado percentual de pessoas com deficiência. Isso é muito positivo. 5. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino regular. Então ele vai ter ali acesso igualitário a qualquer outro aluno do ensino regular. Essa é a redação do 59, inciso 5, mais uma coincidência aí. A letra que nós deveríamos marcar é a letra E. Todas estão?
corretas, todas são verdadeiras. Questão 15. Longa questão, né? Longo estudo juntos aí. Muito obrigado por você ter chegado aqui. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, no artigo 59, assegura aos educandos com necessidades especiais professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento generalizado, integrando os educandos às classes especiais. Então aqui nós temos duas palavras que estão fora de contexto: generalizado e classes especiais. São classes regulares e não tem nada de generalizado. Esse é o inciso terceiro. B. Currículos, métodos e técnicas, cursos educativos e organização específica que atendam parcialmente às suas necessidades. Tem que atender plenamente às suas necessidades, não parcialmente, pelo amor de Deus. Nada parcial, sempre pleno. C. Terminalidade específica para aqueles que puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências. Se eles podem atingir o nível exigido do ensino fundamental, por que eles vão concluir antes? Não faz sentido. Então essa também está incorreta. D. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o ensino regular. Vai ter a mesma condição que qualquer outro que frequenta o ensino regular para os programas de assistência. Essa está correta, deveríamos marcar a letra D. E a última é educação especial para a sociedade, visando a efetiva integração desse educando e as condições adequadas para os que revelarem capacidade de inserção para o trabalho competitivo. Inciso 59, item 4. Tem nada aí para a sociedade, para o trabalho. Pessoal, como vocês viram, não é nenhum bicho de 7 cabeças essas questões. Normalmente serão questões desta forma que será cobrada em sua prova. Então fique atento, leia a lei novamente, se intere do edital, tente fazer questões que a sua banca já cobrou. Então, entre em um determinado site, entre no Google, digite provas da tal pedagogia e responda questões mais ou menos parecidas, questões que foram criadas por eles, porque provavelmente eles vão seguir a mesma linha. Eu agradeço a todos vocês que têm compartilhado os vídeos, que têm curtido, deixado comentários, dúvidas, elogios. Isso ajuda demais, é muito bom receber um elogio. Não deixe de compartilhar, me ajude a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, clica aqui no card que você vai ser direcionado às 15 questões que nós trabalhamos anteriormente. Não há necessidade de trabalhar na ordem uma vez, né? Que são questões e não uma lei que tem uma ordem de artigos. Então fique tranquilo. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.